Meu nome eu já falei até, né? Walter Schwenkener. Eu sou professor da UERJ. Na verdade, assim, eu me graduei pela UERJ, fiz mestrado, doutorado e assim, depois que assim que saí da faculdade, fiz concurso para advogado da Petrobras, fiquei trabalhando um pouco com óleo e gás nessa área, que é uma área apaixonante, assim, porque os contratos assim são bem interessantes, tem peculiaridades, né? Eu gostava muito dessa matéria. Fiquei um ano lá na Petrobras Distribuidora. Depois eu fiz concurso para o INSS. Na época era procurador autárquico. E até aconteceu uma situação inusitada, porque eu estava trabalhando muito, e aí eu achava que não ia ter tempo para estudar para o concurso e tal, né? Aí eu sou do Rio de Janeiro, mas me inscrevi para São Paulo, porque tinha mais vagas. Eram 88 vagas e no Rio de Janeiro, acho que 20 vagas para procurador autárquico. Resumo da história, em concurso, na verdade, é assim, né? A nota que você tira, independentemente do lugar, você vai ficar mais ou menos na mesma posição. Então, assim, em São Paulo eu fiquei em nono, no Rio eu ficaria em segundo, terceiro, quer dizer, fiquei... Aí quando eu fui para lá, quem estava lá falou, você também é carioca, porque aí eu escolhi a cidade mais próxima do Rio de Janeiro, que era Taubaté, para voltar mais rapidamente. Aí quem estava lá, os dois que estavam lá, mesma situação, estavam só me esperando para voltar para o Rio de Janeiro, né? Porque também tinham feito concurso para São Paulo, achando que seria mais fácil do que para o Rio de Janeiro. São Paulo, não sei se alguém aqui já teve a experiência de trabalhar em São Paulo. São Paulo parece que brota gente do bueiro, assim, você anda pela rua, assim, né? O concurso, mais de 8 mil candidatos, quer dizer, a relação candidato-vaga era a mesma, só tinha mais vagas, porque tinha também mais gente se candidatando. Fiquei um ano na Procuradoria do INSS, aí eu queria voltar para o Rio de Janeiro, fiz concurso para Procurador do Estado do Rio de Janeiro, fiquei na Procuradoria do Estado um tempo, 5 meses mais ou menos, quando aí eu fui para a Justiça Federal, sou do 7º concurso do TRF da 2ª Região desde 2001, março de 2001, então eu estou há 17, 18 anos mais ou menos, né? 18 anos como juiz. E aí como juiz, eu fiquei um tempo... Assim, durante o meu doutorado, fiz mestrado e doutorado em Direito Público, eu fiquei um tempo na Alemanha, em razão do tema que foi minha tese de doutorado, que foi o princípio da proteção da confiança, orientação na época eu não era ministro, enfim, do Barroso. Voltei de Heidelberg, na Alemanha, enfim, defendi a tese. E, assim, logo em seguida, assim, em 2011, o ministro Fux tinha sido indicado para o Supremo, e até foi uma coincidência, assim, eu não conhecia pessoalmente, porque, muito embora já fosse professor da UERJ, eu sou desde 2005, lá comecei dando aula de Direito Comercial, fiz um concurso para Direito Comercial, e desde 2010 eu fui para a minha área, que é Direito Administrativo. Então já estou há um tempinho já na área específica da minha atuação. E aí, o ministro, quando assumiu, ele precisava de alguém para auxiliá-lo como juiz, porque na época cada ministro supremo tinha 2 juízes, um juiz auxiliar e um instrutor para fazer as audiências. Na prática, fazia de tudo, né? Ficava ali assessorando mesmo. E aí surgiu esse inusitado convite, porque é uma coisa rara, você chamar uma pessoa que você não conhece para um cargo estratégico desse, que vai estar ali... Mas foi bacana. Fiquei com o ministro Fux, com quem me dou super bem até hoje, fui uma pessoa muito próxima, de 2011 até 2015, fui para o TSE há um ano. Fiquei, né? E aí em 2015 fui indicado pelo Supremo para vaga de conselheiro, vaga de juiz no CNMP, né? E na gestão do ministro Lewandowski e depois na gestão da ministra Carmen Lúcia. O que foi até para mim uma honra, assim, porque não é tão comum você ter recondução para cargos como no conselho quando você tem órgãos que indicam com mandatos de 2 anos. Então, por exemplo, né, pegar lá o STJ. Normalmente o presidente do STJ vai indicar alguém da sua confiança. E aí muda o presidente, o novo indica. Então, assim, ter conseguido essa recondução, para mim, foi uma vitória muito grande e assim, um reconhecimento, de certa forma, do trabalho. Lá eu presido a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, tem uma ação forte aí com parceria com a União Europeia em matéria de violência doméstica. Isso é o meu lado B, né? Fora do direito administrativo, saindo da caixa, porque eu acho que isso é importante também, você transitar em outros meios, né? Tem um grande amigo meu lá da UERJ, um professor da UERJ, professor de civil, Marlan, que fala que todo ano você deve tirar um dia para você sentar numa reunião com surfistas. Vocês já fizeram isso? Chegar na praia e ficar conversando com o surfista? Que os caras falam, a vibe é outra. A gente se preocupa com certas coisas, achando que aquilo que a gente se preocupa é o mais importante da vida. No fundo, quando você está ali no outro meio, você vê que tem também o outro lado, né? Então, eu acho importante circular. E eu vi aqui, quer dizer, o fato do INCRA e vai para o meio ambiente, não tem nada a ver. Claro que tem a ver, né? Até hoje eu me lembro das aulas que eu dava de direito comercial e societário e tal,
como aquele tema tem relação com o direito administrativo. Mas direito privado tem nada a ver. Não tem a ver. O que é uma sociedade anônima se não um microcosmo de poder que o Estado também tem? Legislativo, Executivo, Judiciário, você pega lá o Conselho, a Assembleia Geral, a diretoria, o board. Quer dizer, não é igual, mas lá, como no direito público, você também tem preocupação com os minoritários, que são as minorias. Enfim, algumas preocupações são universais. Não, isso para não dizer o que, né, quer dizer, o estudo mais direto do tema na parte da administração pública, beleza. Mas ainda assim, quando você... muita coisa que se relaciona. Eu outro dia fui descobrir até que o Marçal, ele também, né, ele foi de direito comercial e depois direito administrativo. E aí eu estou nessa ida e vinda desde 2011 aqui em Brasília, né, enfim, e lecionando direito administrativo em cursos específicos e também lá na UERJ, na graduação e na pós-graduação. Hoje em dia eu tenho pesquisado bastante lá com um grupo de pesquisa na UERJ sobre inovação tecnológica, IGOV, transformação digital. Isso é o que está me encantando mais hoje em dia, né? Como que o Estado pode reduzir despesas e otimizar na prestação de serviços por meio da tecnologia. E alguma coisa disso tem relação com o que eu queria apresentar para vocês hoje. Chega de falar, né, sobre essas coisas. Queria, então, passar agora a falar um pouco sobre o nosso tema de hoje. Eu não sei como é que está sendo a dinâmica ao longo do curso, mas quando eu recebi a programação, né, e aí eu até falei com a Cristiane me convidou. Aliás, uma curiosidade que eu não contei para vocês, você vê como é que a vida dá voltas, né? Sabe quem era o meu chefe na Petrobras? A Cristiane foi aluna minha de cursinho há muitos anos atrás e tenho um grande apreço por ela, pelo marido dela, o Juliano, enfim, que é da GU, né, a escola da GU. Mas meu chefe na Petrobras era uma pessoa chamada, talvez vocês conheçam, André Luiz de Almeida Mendonça. Então você olha como é que é a vida, né? Eu falei, pô, Andrezinho, eu chamo de Andrezinho assim, né? Amigo, assim, eu falei, dá voltas, né? A gente, cada um, os dois aqui em Brasília, ele lá de, acho que é Botucatu, né? Acho que é Botucatu, São Paulo. E eu lá do Rio, a gente veio se reencontrar aqui, um grande amigo que eu fiz, né, na vida profissional, que carrego para a vida pessoal. Mas quando eu recebi o conteúdo programático, não sei se vocês têm o conteúdo programático com vocês, mas é assim, são títulos que até assustam, né? Assim, pô, isso aqui, peraí, como é que eu vou falar sobre isso? De onde que tiraram isso? Não sei se com os outros temas foi assim também, mas há essa publicação da FGV sobre direito à infraestrutura, que são 2 volumes. E os capítulos, alguns capítulos dessa série, dessa edição, são os títulos do nosso conteúdo programático. E aí, assim, com a intenção de mais uma troca de experiências, mais de um debate, como eu falei ao início da aula, em vez de ficar aqui com tom professoral, para falar sobre temas que muitas vezes nós todos já sabemos mais ou menos onde o calo aperta, o que é preciso mudar. Eu tive a ideia de meio que dar uma resumida nas teses que foram defendidas ao longo dos artigos e a partir dessa síntese para que a gente possa explorar os temas. Eu até pensei no seguinte, eu faria essa exposição inicial, vou comentando os artigos e dizendo, olha, isso aqui é importante, foi importante nesse aspecto. E ao final eu separei 5 cases para a gente dividir em grupos, para que cada grupo pudesse eventualmente analisar e talvez pensar naquele caso como um problema a ser resolvido. E são problemas, eu quando bolei os casos, são problemas que estão na ordem do dia e que eventualmente a AGU vai ter que em algum momento se posicionar, né? Um dos casos até que eu estou colocando é da tecnologia 5G. Isso está uma guerra. Eu voltei agora de um congresso em Hong Kong. Aliás, eu não conhecia Hong Kong, a cidade, participei até da passeata lá. Meu pai falou, você é doido, você vai ser preso aí. Só que lá eles fazem passeata, não é que nem aqui não, que tá Carrefour, não, lá é passeata, até a passeata é organizada. Vai criança, vai gente idosa, né? Assim, como que está uma guerra. E lá eu tive
assim, é mais forte até do que aqui entre Estados Unidos e China em relação à implementação da tecnologia 5G, como que isso vai revolucionar, né? E o problema todo é que a tecnologia ela gera um ambiente anticompetitivo, porque quem vencer a parada vai tirar o outro de circulação. Então os Estados Unidos e a China estão numa guerra para, né, jogo do ó, quem vai ganhar vai tirar o outro. E aí como é que o Estado brasileiro vai lidar com esse tipo de situação? Então deu uma dos casos, só para vocês terem uma ideia do que eu separei. Bom, então vamos lá. O primeiro tópico do conteúdo programático é regimes tarifários e instrumentos regulatórios de intervenção em preços. Esse é o título do capítulo que foi escrito pelo professor Jacinto Arruda, que vocês todos conhecem, e nele o professor aborda a diferença da preocupação da tarifa com a preocupação do controle de preço. Por que em determinados momentos a intervenção no domínio econômico se dá por meio do controle de preços, caso de tabelamento de frete, por exemplo, e quando que ela se dá através da fixação de tarifas, e a partir desta preocupação ele vai traçando diferenças entre as tarifas, os modelos tarifários e o controle de preços. Tarifa, expressão tradicionalmente usada para designar o valor pago pelo usuário do serviço público. Né? Tarifa, o preço público, isso não é novidade, todo mundo sabe isso. O que eu achei interessante que no destaque que ele fez no artigo foi a preocupação de frisar que tarifa não é paga apenas pelo usuário do serviço. Muitas vezes você tem uma estruturação de um serviço público em que um dos agentes econômicos vai pagar tarifa ao poder concedente. Então, não é só a remuneração paga pelo usuário, como também a remuneração eventualmente paga por um dos agentes naquela cadeia econômica verticalizada. Quando você tem um serviço público que envolve várias etapas, como, por exemplo, energia elétrica, distribuição de gás canalizado, né? Na distribuição de gás, eu me lembro da época da Petrobras, eram reuniões e reuniões para discutir se aquilo era transmissão ou se era distribuição, porque sendo transmissão, a competência era da União, e aí a Petrobras poderia fazer sem depender do consentimento do Estado, mas se passasse a ser considerado distribuição, aí o Estado que ditava a regra. Então, quando você tem várias etapas no ciclo de um serviço público, você pode ter, eventualmente, o pagamento da tarifa de um dos agentes para o poder concedente. Não há necessidade absoluta de que a contraprestação recebida pelo prestador de serviço seja paga diretamente pelo usuário para caracterizar um legítimo regime tarifário. Existem tarifas cobradas pelo poder concedente e repassadas aos concessionários. Isso é uma outra situação também. Eventualmente, o poder concedente pode cobrar tarifas e repassá-las ao concessionário, bem como tarifas pagas por outras prestadoras de serviço, prática geralmente acompanhada da segmentação de serviços, né, da famosa unbundling, né, quando você desmembra o serviço em diversas etapas, visando a ampliação da competitividade no setor. Além da tarifa, prestadores de serviços públicos podem receber outras fontes de forma de remuneração, bem como receitas alternativas e mesmo subsídio governamental. Então, um dos aspectos que ele destaca, o Jacinto destaca no artigo, né, como eu disse, que está no Direito à Infraestrutura, volume 2, é o fato de a receita não advir unicamente da tarifa, mas também, eventualmente, de subsídios ou de fontes alternativas, como a própria lei de concessões vai admitir. E isso tudo deve ser considerado no tal e problemático equilíbrio econômico-financeiro do contrato, né? Eu não sei se vocês já tiveram acesso a uma obra do Egon, um grande amigo, Egon Bockmann, que ele coordena, né, acho que até o nome é tratado, acho que até tratado do equilíbrio econômico financeiro, né? Quem ainda não consultou, vocês que estão trabalhando com infraestrutura, enfim, é de consulta obrigatória, porque ele vai tocar, né, nos pontos, não eu dizer, os que escreveram os artigos, né, são vários, tem artigo do Carlos Ari, enfim, assim, são muito precisos em relação ao tema do equilíbrio econômico financeiro, porque tudo vai desaguar nisso, né? O particular querendo reequilibrar o contrato e o Estado dizendo que não há este direito naquele caso concreto. Então,
ajuda, do ponto de vista do Estado, saber que existem essas possibilidades de outras receitas para que isso seja computado, digamos assim, né, computado no equilíbrio econômico-financeiro. Intervenção estatal na fixação de tarifas cobradas diretamente dos usuários do serviço é apenas um dos modelos possíveis, talvez o mais dotado, ou mesmo mais tradicional, mas não é o único, né? E até dá o exemplo do serviço de radiodifusão, que não depende de cobrança de tarifa, né? TV aberta não vive da cobrança de tarifa e mesmo assim é um serviço viável. Isso para não falar da PPP na modalidade administrativa, em que você também não tem tarifa cobrada do usuário, mas há uma contraprestação. E aí ele diferencia, para destacar que quando o Estado paga ao parceiro privado com recursos orçamentários, aí já não seria tarifa, né? Então, por um lado, a tarifa não é só cobrada do usuário do serviço, mas, por outro lado, não será tarifa o pagamento feito pelo Estado para o parceiro privado. Tanto é que a lei das PPPs, 11.079, não usa a expressão tarifa, usa a expressão contraprestação pecuniária paga ao parceiro privado. Controle de preços, né? E já começando a diferenciar em relação às tarifas. Porque na tarifa você tem a fixação do valor pelo Estado, essa é a regra geral, existem exceções, eu vou falar da liberdade tarifária, tarifa livre, né? Mas, como regra é isso, no controle de preço, o que o Estado faz é apenas, diante de um preço privado, fixar balizas ou mesmo, né, limites para o particular fazer a cobrança do valor. O Estado, de maneira excepcional, pode intervir na ordem econômica de modo a condicionar ou mesmo limitar a livre atuação dos agentes privados. Uma das formas mais incisivas de proceder a essa intervenção está no controle de preços praticados pelos agentes econômicos. Diante de ameaça ou efetivo abuso do poder econômico, o Estado, para proteger a sociedade e o próprio mercado, intervém de modo a restringir a liberdade de fixação de preços. Tanto no controle tarifário quanto no controle de preço, o poder público intervém para determinar o valor da remuneração a ser cobrada pelos particulares dos usuários consumidores. Então, há um ponto de contato. Ao fixar uma tarifa e ao controlar o preço, a preocupação é com o dimensionamento de um valor, quer dizer, fixar um valor, só que com regimes jurídicos distintos. Não dá para igualar controle de preço com regime tarifário. Como controla a tarifa dos transportes coletivos, por exemplo, também controla o preço de combustíveis, de medicamentos ou de plano de saúde. Ali está errado, né? Também controlará o preço de combustíveis, de medicamentos ou de plano de saúde, atividades econômicas. Vocês devem estar acompanhando essa ADI que está na relatoria do ministro Fux, envolvendo o problema do tabelamento de frete, né? Uma lei estabeleceu lá o preço mínimo a ser cobrado pelo frete, isso em razão da greve dos caminhoneiros, e agora a discussão que foi travada é sobre a constitucionalidade dessa fixação. Assim, todo mundo sabe que em tese, controle de preços, pelo menos para a maioria da doutrina, porque no direito não dá nem para falar que, né? Mas em tese, para a maioria da doutrina, o controle de preços, ainda que excepcional, é uma medida de intervenção do domínio econômico, como a repressão ao abuso do poder econômico, enfim, legítimo, né? Você tem conta, né? O Diogo de Figueiredo, enfim, tem discurso mais, né, que é tudo inconstitucional. Já começa a encontrar isso hoje também, de que não, qualquer controle de preço é inconstitucional porque tem que ser liberdade total. O que eu posso relatar para vocês em relação a esse caso específico, tabelamento de fretes, e conversei na época, antes até da marcação das audiências, muito com o ministro, enfim, quando ele me perguntou assim, né, sobre isso, eu falei, olha, eu acho, a opinião pessoal, que fica muito difícil para o judiciário decidir esse tipo de questão, porque ele acaba absorvendo todo o ônus de uma controvérsia em que ninguém tem razão e todos têm razão. Eu me lembro lá no dia que ocorreu a audiência, por uma coincidência, eu estava passando no Supremo, ia falar com ele sobre outra coisa e não me toquei que era o dia da audiência, da primeira audiência. Eu fiquei lá trabalhando com ele uns 5, 6 anos direto, assim. Eu nunca vi o Supremo como naquele dia. Você imagina o seguinte, mais de 150 pessoas num corredor e uns da CNI, um dos caminhoneiros, uns empresários, sindicatos, quer dizer, todos os interesses ali. E aí você ia nas rodinhas, porque acaba conhecendo amigos de cada grupo, né? E quando eu saía
Acabava dando razão para todo mundo. Porque do ponto de vista do caminhoneiro, ele quer lá saber de liberdade econômica, ele quer saber do feijão, do arroz na mesa dele. E a grande verdade é que há uma exploração do trabalho no Brasil absurda. E que as regras de concorrência nem sempre, são observadas. Mas, por outro lado, como é que eu não vou dar razão ao discurso do empresariado, do advogado Cássio da CENIC, que virar e falar assim: Walter, que absurdo esse tabelamento, tem que deixar o mercado avaliar. Às vezes tem alta demanda, o valor vai lá em cima, às vezes tem baixa demanda, cai para caramba o frete. Isso tem que oscilar conforme o mercado. Como é que eu não vou dar razão a isso também? Porque a concorrência, ela gera os resultados ótimos e não subótimos. E assim, qualquer interferência do Estado nessa dinâmica é complicado. E aí, eu me lembro na época, eu falei: olha, eu se fosse, eu não assumiria essa bomba, não, porque o Congresso já assumiu esse problema, o Executivo também. Agora, como é que o Judiciário... tudo bem, é uma ADI contra a lei, mas, no fundo, você está olhando num recorte muito específico daquele caso. Você não está... e concorrência é um problema sério, é sistêmico o problema. Você mexe numa peça, aquilo ali vai repercutir no preço do iogurte que vai no mercado. Quer dizer, como é que você... É complicado. Aí fizeram a primeira reunião, não teve acordo. Fizeram uma segunda reunião, porque, assim, existem temas em que você não vai ter acordo. Isso eu acho interessante. Você está no núcleo de arbitragem, eu adoro arbitragem, adoro mediação. Lá no Supremo eu fiz algumas, não arbitragens, mas mediações, que foram, assim, geraram resultados, assim, aquilo podia gerar um livro. O caso de Furnas, então, até um caso que o ministro Fux ele sempre cita em palestras, porque Furnas tinha um problema seríssimo de contratação de terceirizados. E aí tinha lá o sindicato do pessoal que queria fazer concurso. Aí fazia o concurso, não chamava ninguém porque tinha os terceirizados. Aí quando ia mandar embora, o país vai ter um apagão porque esses caras que são terceirizados não podem ser mandados embora. E aí um nó que ninguém conseguia desatar aquilo. E aí eu até conversei com ele: marca uma reunião. Esse dá para resolver. Por quê? Você consegue identificar muito nitidamente o interesse de cada grupo e consegue criar um ambiente de convergência. Em matéria de concorrência já é mais difícil. Como é que você vai chegar para o caminhoneiro e dizer assim: aceita isso, isso é bom para você, ou não aceita isso, deixa o preço livre. Ele que se sente também fala: não, peraí, os caras vão me pagar metade do que está aí. Com isso eu tenho pelo menos uma previsibilidade do que eu vou receber, em razão do serviço prestado. Mas voltando ao caso de Furnas, o que estava pegando? Como é que você vai, numa ação judicial, dar provimento a quem não é concursado? Isso contraria toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de todos os tribunais brasileiros. O cara não fez concurso e está lá trabalhando pós-88. Não é o estabilizado, não. Entrou em 92. Mas quando eu falo entrou, foi contratado por Furnas em 92. E a briga era: manda todo mundo, não pode mandar porque senão vai fechar. Então como é que resolve? Você não pode entrar com esse pessoal. Aí, numa reunião, falou assim, acho que foi até o ministro Lobão, o ministro da Minas e Energia na época: o TCU não vai permitir isso. Chama o TCU. Aí o presidente na época, Benjamin Zimmer, mandou um representante lá, que foi na próxima reunião, viu a situação: olha, o problema é esse. Se não resolver dessa forma, colocar para dentro, acho que eram uns 200 caras, menos até do que isso, que muitos já tinham morrido, se aposentado. Se não colocar para dentro, esses 500 que estão na fila do concurso aí não vão conseguir entrar, porque não há dinheiro para as duas coisas. Para você manter do jeito que está, e eles politicamente não querem. Aí o TCU: não, se é isso, a gente aceita excepcionalmente. Reconhece que não é possível isso, mas para a concretização do interesse público na mediação. Então, hoje já há espaço para transigir com direitos em tese indisponíveis. Mas não são, porque e aí está lá no acordo que aquelas pessoas seriam nomeadas. Quer dizer, um troço inconstitucional. Mas é inconstitucional naquele caso? Não, porque aquilo foi feito com objetivo maior. Então, há casos em que você consegue resolver por mediação judicial e vários. Eu peguei o de Furnas, que é só um exemplo, mas houve outros casos, até de clube de futebol. Teve um caso no Acre, que era um clube que estava na terceira divisão, queria subir para a segunda, o que estava na segunda não queria descer para a terceira e só ficaria na segunda se o outro não subisse.
Aí eu falei, isso dá para fazer uma mediação. Aí marcou a audiência, eu achei assim, pô, clube de terceira divisão do estado do Acre, isso aí, jornalista, imprensa toda cobrindo, foi realmente o Brasil é o país do futebol, né? Situações e resolveu lá o problema, porque aí a CBF aceitou que os dois fossem para a segunda divisão, o que pela regra do jogo lá, a literalidade das regras da CBF, não era possível, né? Então eu sou muito a favor da criação de espaços para a negociação dos interesses e até fora do judiciário, né? Enfim, né? No Supremo tem lá um núcleo de mediação, lá de nem mediação, tem a Câmara, né? Câmara de não sei o que lá, que quando envolve conflito entre diversos entes da federação, o processo já é remetido diretamente para essa Câmara, que a AGU faz parte. É Câmara da AGU, né? Manda para. Mas eu sei que já é uma coisa meio que fast track, assim, não sei agora, mas não era uma coisa que voltava meio que assim, não há pessoa de acordo. Sim, como audiência, né? Audiência da justiça, acordo, não acordo, vamos continuar. Então, acho que isso é pouco explorado no Brasil, ainda é muito pouco explorado. Só que, por outro lado, tem que também saber o que dá para fazer mediação. Esse é um tema, você discutir tabelamento, intervenção dominical, porque você está lidando com problemas estruturais que têm efeitos sistêmicos. Você vai afetar muita coisa que você nem imagina. Então, não é assim, fazer mediação em processo de intervenção por controle de preço não é uma coisa simples. Tanto é que parou o Brasil. Qual foi a última vez que o Brasil parou? Greve dos caminhoneiros. Então, isso não é uma coisa assim, bobagem, né? Diferenças que ele aponta no artigo quando compara o sistema tarifário com o sistema de controle de preços. O sistema tarifário diz respeito ao controle de valores cobrados pela prestação de uma atividade que cabe ao próprio Estado desempenhar direto ou diretamente, ou seja, a cobrança por um serviço público, remuneração pela prestação de serviço. Já no controle de preços, recai sobre atividades econômicas em sentido próprio, sentido estrito, ou seja, no campo típico da atuação dos particulares. No sistema tarifário, existe um vínculo jurídico específico entre o poder público e o particular, é o próprio contrato de concessão ou permissão. Então, a tarifa, ela tem previsão contratual, inclusive cláusula necessária em um contrato de concessão ou de permissão, da tarifa e da sua correção monetária, da sua atualização, né? O valor da tarifa está previsto em contrato. Já no caso do controle de preços, o que há é uma relação de caráter genérico, é firmada por intermédio diretamente de uma determinação geral prevista em lei. Então, você não tem um vínculo contratual subjacente que justifique a fixação daquilo. O que há é o poder soberano do Estado de interferir na economia por meio do controle do preço do preço em algumas atividades. Dever de continuidade, que é característica do serviço público, não atrela qualquer dever de continuidade aos particulares envolvidos, porque é atividade econômica. Parâmetros estabelecidos contratualmente. No caso da tarifa, do controle de preço, ausência de pacto entre o Estado e o particular e, portanto, ausência de parâmetros, né? Onde é que está? Qual é o contrato que foi firmado com os caminhoneiros para a fixação preço mínimo do frete? Não tem. Isso é o Estado optando por um caminho diferente do outro, né? E aqui uma parte importante. No caso do sistema tarifário, existirá a necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro. Então, você tem a tarifa, qualquer evento que acarrete uma modificação no equilíbrio de forças relacionado àquela tarifa, você vai ter o direito à revisão, ao reajuste, enfim, vai ter uma recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, o que não há em relação ao preço privado. Está lá, não há direito ao equilíbrio econômico-financeiro, só há direito à indenização do Estado. Como assim indenização do Estado? Quando o Estado intervém no domínio econômico de modo a causar prejuízo ao particular, controlando o preço, causando prejuízo ao particular, isso pode obrigar o Estado a responder civilmente, e o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência nesse sentido, no caso das usinas, né, dos usineiros de cana-de-açúcar, e mais recentemente, até mais famoso, na hipótese da Varig, né, das companhias aéreas. Sistema tarifário, a legislação determina como elemento a integrar o contrato a previsão de critérios e procedimentos para reajuste e revisão de tarifas. Não há regra específica quanto à conformação e atualização dos valores máximos fixados.
tarifas são criadas em um contexto de aplicação de uma política pública. Já. Então, assim, a tarifa, ela tem um propósito, que é o de viabilizar uma política pública. Por que a tarifa de ônibus vai ser R$2 e tanto? Não, porque se você cobrar mais, você dificulta o acesso, se você cobrar menos, você inviabiliza a adaptabilidade do serviço, a tecnologia não vai poder ser incorporada, não vai ter ar-condicionado. Então, você tem que ter um equilíbrio na tarifa para viabilizar uma política pública de transporte, enfim, né, de telecomunicações. Agora, no caso do controle de preço, o objetivo é o de reprimir o abuso do poder econômico. Então, são propósitos distintos. Olhando de longe, parece a mesma coisa, porque você tem a fixação do valor cobrado por um serviço ou por uma atividade. Mas os regimes jurídicos são completamente distintos. Aqui eu trouxe só um trechinho da ementa do julgamento que eu acabei de citar, que é do caso da Varig, em que a União respondeu, foram acho que R$6 bilhões, nesse caso, pelos danos que a Varig sofreu em razão de 2 planos econômicos que congelaram as tarifas cobradas, tarifa, mas na verdade os preços cobrados pelas companhias aéreas. E como a receita da companhia era em moeda local e a despesa em dólar, porque tudo que as companhias aéreas adquirem é dolarizado, importado e dolarizado, isso foi, digamos assim, a receita para a insolvência de várias companhias aéreas. A Transbrasil teve problema com isso, a Varig também, e nesse RS 571969, que é lembrado como um dos principais precedentes do Supremo de responsabilidade civil do Estado, em virtude de intervenção no domínio econômico. Então, você não tem o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, mas acaba tendo, porque o que é essa recomposição, se não a ideia de que você tem que manter aquele equilíbrio original. Se você levou a companhia à insolvência, isso deve ser, digamos assim, esse prejuízo deve ser reparado. Alterações do regime tarifário. Alteração de fórmula de reajuste de revisão de tarifa, bem como do modo de fixá-la, depende da anuência do concessionário, pois tem impacto direto no equilíbrio econômico-financeiro, elemento inegavelmente contratual das concessões. Por que eu transcrevi essa passagem? Isso aqui é importante. Como eu disse, é um artigo do Jacinto Arruda e ele inicialmente defendia, e até não concordo com essa defesa original, que como a tarifa faz parte do contrato e tal, diz respeito à regulamentação, a meu ver é cláusula financeira, mas considerava como cláusula regulamentar, ela poderia sofrer alteração unilateral e o concessionário poderia exigir, depois da alteração ser implementada, o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. Isso ele defendia. E aí nesse artigo ele próprio volta atrás e diz, olha, não é bem assim não. E diz expressamente, que eu acho bacana, assim, olha, eu não mais acho o que eu achava. Agora eu acho que a modificação da tarifa depende da anuência do particular, do concessionário. Porque você está interferindo, isso é uma cláusula financeira, econômico-financeira. Pegar a lei de licitações, por exemplo, está lá, que você não pode ter alteração unilateral de cláusula financeira, só de cláusula regulamentar. E, às vezes, até nesse tratado de equilíbrio econômico-financeiro que eu comentei, tem um artigo belíssimo do colega lá da UERJ, o Aragão, Alexandre Aragão. Eu não sei se ele esteve aqui com vocês, o Aragão teve, né? Grande amigo. E o Aragão, ele fala muito bem dessa questão que muitas vezes dão o nome de aumento de tarifa e estão, na verdade, modificando o regime tarifário. Então, uma coisa é você aplicar índices previstos contratualmente para a majoração do valor cobrado a título de tarifa. Beleza, isso é possível. Outra coisa, e aí dependeria da anuência, é a modificação do regime tarifário, que não estava estabelecido contratualmente. Isso dependeria, e esse é o que ele defende ao longo do artigo. Especialmente para adotar a regulação tarifária e competição. Ele já começa a analisar a necessidade de a tarifa se preocupar também com a competição, porque a tarifa pode ser utilizada de maneira tal a gerar a otimização do serviço público. Para adotar certos segmentos de maior competitividade entre as prestadoras, concessionárias de serviços públicos, o Estado tem lançado mão de modelos tarifários mais flexíveis. Liberdade tarifária,
tarifas teto e cestas tarifárias são os 3 regimes tarifários que ele apresenta. Parece até uma contradição, né? Liberdade tarifária, por quê? Porque se é tarifa, é preço público, é preço fixado pelo Estado. Como assim liberdade tarifária? Aí o que se diz é que na liberdade tarifária, no regime de liberdade tarifária, o Estado não mais fixa a tarifa, ele deixa o particular com a liberdade de estipular o valor que será cobrado. Você pega companhia aérea, toda hora tem desconto, promoção, tem lá a variação muito grande, né? Dos preços, não só entre as companhias, como também dos serviços que a companhia presta, a depender do período, a depender da época do ano, enfim. E o que o Estado faz é apenas supervisionar o que a concessionária está fazendo. Fica muito próximo do preço privado, porque no preço privado, sinceramente, o Estado também vai verificar se há uma cobrança abusiva para eventualmente reprimir o abuso do poder econômico. Mas é interessante saber que hoje em dia não há apenas aquele modelo tarifário de tarifa fixa criada pelo Estado num determinado montante. Você tem a liberdade tarifária, até coloco aqui, preservação de um serviço público com um regime remuneratório próximo daquele do regime privado de preço. A liberdade na fixação da tarifa, basicamente a característica que preserva o caráter público do regime remuneratório é a possibilidade de retomada a qualquer tempo da gestão das tarifas. Aliás, esse é um ponto importante que diferencia do preço privado. O Estado deixa particular, vai monitorando. Se ele quiser, Estado quiser, ele pode retomar e dizer, sei lá, olha, a partir de agora, trecho Rio-São Paulo vai custar tanto, e não se fala mais nisso. Então pode voltar a um regime de tarifa fixa, acabando com a liberdade tarifária. Poder público apenas desempenha uma função fiscalizadora, exemplo, setor aéreo e de telecomunicações. Também nas telecomunicações a gente vê isso bastante, a oscilação dos valores cobrados em razão dos períodos, enfim. Tarifa teto, sistema de price cap. Poder concedente estabelece um valor máximo a ser cobrado pela prestação de serviço. Isso é muito comum, o pessoal da NTT aí, pedágio em rodovias. Então, olha, você não pode cobrar acima de um determinado valor, Aliás, esse é um tema que é pouco estudado, não sei se a impressão é minha só, mas é um tema pouco estudado no direito, Assim, você não tem muitos artigos sobre, por exemplo, os critérios que devem ser considerados para a escolha do modelo de leilão a ser adotado em relação ao sistema de tarifas, enfim, você não tem esse detalhamento. Eu vejo lá o caso lá no Rio de Janeiro, da ponte Rio-Niterói. Isso é um exemplo que, para mim, é o melhor exemplo de como que um modelo de licitação pode ser ruim ou bom para a sociedade. O pedágio na ponte Rio-Niterói era tipo R$ 5,20, R$ 5,70, uma coisa assim. E era só de um trecho. Você pagava de um lado e na volta não pagava. Aí ficou aquela dúvida, vamos prorrogar a concessão com novas obrigações ou vamos fazer uma nova licitação? Aí resolveram fazer uma nova licitação e a proposta vencedora, em razão do critério de julgamento da menor tarifa cobrada dos usuários, apresentou um valor de, sei lá, R$ 2,90. Acho que foi a primeira vez na minha vida que eu vi alguma coisa no Brasil cair de preço. Sim, o preço ser mais baixo. Porque você nunca, e gerou um resultado concreto. A própria concessionária que cobrava R$ 5,70 por previsão contratual, devia ser um sistema de price cap, ela própria bidou oferecendo R$ 2,90 e tal, e perdeu. Então olha que interessante, quer dizer, como que a escolha do critério de julgamento e do regime tarifário impacta na eficiência do serviço. Por que eficiência? Porque se a companhia aérea pode dar desconto, você está pagando menos e ela está tendo bons resultados, porque ela vai lotar o avião, ela vai ter a prestação do serviço dela da maneira mais, digamos assim, eficiente mesmo, mais ótima e não com falhas, com uma utilização dos seus equipamentos, enfim, de uma maneira ociosa. Tarifa teto, já falamos. Cestas tarifárias. O que acontece no regime de cestas tarifárias, que o Jacinto apresenta? Há um controle geral sobre um conjunto de itens tarifários, uma cesta de produtos, em vez do normal acompanhamento individualizado de cada elemento. O Estado ele vai se preocupar com o controle em relação ao valor máximo daquela cesta de produtos. Exemplo, serviço de telefonia fixa. Aí você tem no serviço de telefonia fixa o valor cobrado para instalação, o valor cobrado para manutenção do serviço, que é a tarifa mínima, e o valor cobrado pela
utilização efetiva do serviço. E aqui mais um exemplo de como o judiciário não deve se meter nesse tipo de assunto. Vocês vão se lembrar que há um tempo atrás, já saiu de moda, mas há um tempo atrás, havia várias ações com pedido de anulação da cobrança de tarifa mínima ou de assinatura de serviço que não era consumido, sob o fundamento de que, por se tratar de tarifa e não de taxa, se o usuário não utilizasse o serviço, ele não seria obrigado a pagar por um serviço não consumido. Que história é essa de manutenção de serviço? Eu só vou pagar pelo que eu efetivamente utilizar, Aí muita discussão, serviço de água, fornecimento de água, telefonia, muitos estados fazendo cortesia com chapéu alheio, editando leis proibindo a cobrança de assinatura básica, e algumas decisões judiciais favoráveis, até o Supremo bater o martelo dizendo que não, isso não existe, isso não pode, não pode proibir essa assinatura básica. Primeiro que o Estado não pode nem legislar sobre isso, isso é de competência, o constitucionalidade formal, que é de competência da União por dizer respeito a serviços de telecomunicações. Mas vejam como que uma decisão judicial pode gerar efeitos nefastos na concorrência. Porque quando você tem uma licitação para que haja uma competição num setor como o de telecomunicações, a própria licitação já apresenta os concorrentes e você vai ter uma concorrência depois, no mercado. Primeiro pelo mercado, depois no mercado. E aí, se você tira um desses elementos, isso vai acabar com o sistema tarifário que foi pensado, arquitetado, configurado por especialistas. Então não é uma coisa que, acho que é senso comum falar que deve haver o princípio da deferência, mas aqui fica muito claro quando você olha para o regime tarifário. Bom, o segundo artigo, regime jurídico do consumidor livre em setores de infraestrutura, é outro tópico do nosso conteúdo programático, É um artigo do Alexandre Santos de Aragão, em que ele, em síntese, vai destacar a relevância do estímulo à figura do consumidor livre em detrimento da figura do consumidor cativo. Eu não sei se vocês já devem ter ouvido essa expressão. Quem aqui já ouviu a expressão consumidor livre? Energia elétrica, Gás também tem, A Lei 13.909 fala do tal consumidor livre. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Uns não ouviram. Vocês já ouviram? Consegue, assim, rapidamente definir assim, consumidor livre. E aí, por que a preocupação? É o óbvio, tem a liberdade de escolher o prestador do serviço. Mas por que isso ganha relevância na infraestrutura? Porque você tem setores em que há um monopólio natural. Falar de consumidor livre em energia elétrica. Lá no Rio de Janeiro é a Light. Quer dizer, tem a Light e tem o gato também, Tem o gato. Aliás, tem um episódio interessantíssimo. A Light foi fazer uma campanha numa comunidade para dar uma geladeira para o consumidor que tivesse com a sua conta de luz em dia, para evitar campanha contra o gato, Aí fizeram lá um evento grande. Então, esse amigo meu que trabalhava, era superintendente da Light, que me contou, que disse que foi uma vergonha tremenda. Aí foram lá e tal, festa, balão, fogos, não sei o quê, sorteio. Fulana ganhou a geladeira. Fulana está em dia com a conta de luz. Beleza, não sei o quê, mora na rua tal, não sei o quê. Vamos botar a geladeira lá. Mas qual o valor da conta? Aí o valor da conta era tipo assim, lá, R$23. E a casa tinha 5 splits, micro-ondas. Quer dizer, ela pagava em dia a conta, mas do que ela estava consumindo diretamente da companhia. Mas eu estou falando desse exemplo porque esse é um tópico que eu queria comentar com vocês e que é pouco debatido. Se fala muito de universalização do serviço, estimulada por regras jurídicas, por normas regulatórias. Vamos fazer um sistema que estimule o consumidor livre, ele ter opções. Mas olha como que é importante você ter um Estado forte, estruturado. Não adianta só ficar criando regra boa na Anatel, se você chega lá na favela e a milícia está lá e diz assim, aqui não entra não. Não, mas não é, não, aqui é o seguinte, é botijão de gás e é da minha empresa. Não, mas não tem essa. Aí você vai falar de universalização desprezando segurança pública. Isso não é comentado. O jornal até trouxe aqui para você, depois eu vou mostrar
a capa do jornal O Globo, no Rio de Janeiro, desse domingo. Tá assim: 80% do Rio de Janeiro não tem serviço público em razão de problemas de segurança. Assim, é um percentual. E aí mostrando as áreas em que você não chega por conta de conflito com o tráfico, conflito que, enfim, né? Porque o Rio de Janeiro, assim, o que pensam inicialmente é o seguinte: lá no interior da floresta amazônica, tudo bem, você tem uma dificuldade geográfica e tal, mas a realidade dos centros urbanos já não é mais essa. Porque o estado do Rio de Janeiro é um estado pequeno. Como é que você não vai ter torre de telefone em todos os lugares, luz, saneamento, né? Isso é até viável do ponto de vista, né, até orçamentário. O problema já passa a ser outro. Então, estudar universalização do serviço, desprezando a articulação com outros setores, em especial segurança pública, é virar as costas para a realidade. Bom, o consumidor livre estabelece como uma decorrência do exercício do direito de liberdade na esfera empresarial, caracterizando-se pela possibilidade de escolha do supridor do serviço ou produto. Setor de telecomunicações. Exemplo, né, em que há essa preocupação quando você faz a desverticalização, faz o unbundling, quando você fragmenta o serviço. Essa fragmentação é feita para que haja uma ampliação da possibilidade de escolha do serviço. Não é simples, como eu disse. Tem a Light lá e eu não tenho opção, porque eu sou um pequeno consumidor. Mas já temos regras no sentido que, acima de um determinado consumo, o usuário, né, mesmo que de grande porte, ele pode escolher de quem ele vai adquirir a energia. E é claro, por isso que eu quando comecei a falar aqui, falando sobre, falei, minha paixão hoje em dia de pesquisa é com relação à inovação tecnológica, Big Data, blockchain, porque as inovações disruptivas vão mexer nisso tudo. Eu me lembro como se fosse hoje, eu fazendo mestrado, meu mestrado eu fiz de 2001 a 2003 lá na UERJ, numa aula do Barroso, de Direitos Fundamentais. Eu me lembro da cena, visualizo ela assim como se fosse hoje. Ele se levantando, colocando no quadro, ele raramente escreve no quadro, botando no quadro assim: se nós da turma, eram uns 6, 7 alunos, achávamos que o Estado brasileiro, no caso a União, deveria autorizar as emissoras de TV pela internet, que estavam surgindo naquela época, e gerou debate. Muita gente diz: não, tem que ter sim, e se o conteúdo for impróprio? Aí eu falava assim: meu Deus, como é que vai controlar isso? Até na China tem lá um programa, eu estava conversando agora na Espanha, que eu fiz esse negócio de violência doméstica que eu comentei, teve um roadshow lá em Madrid, o diplomata que estava lá, ele tinha morado na Espanha por 5 anos, ele falando que tem um programinha que todo mundo que vai para a China, né, pega aquele programinha e ele bypassa, e aí você pode usar o Google e tudo. Então, assim, não adianta, igual água. Como é que você vai brigar com a tecnologia? Não dá, né? É o tipo de coisa. Então, eu acho que a tecnologia vai nos apresentar soluções para a existência da figura do consumidor livre, e a essência do discurso do professor Alexandre Agão, no artigo que ele escreveu, é de que isso deve ser estimulado, que quanto maior a possibilidade de existência do consumidor livre, melhor para a sociedade e melhor para o serviço. Porque quando você tem competição, tem disputa, né? É porque, tradicionalmente, isso não era discutido, né? Porque você tinha lá a infraestrutura em rede e era a única opção, né? Com o surgimento de novas tecnologias, você começa a ter outras opções além daquela inicialmente existente. Consumidor cativo, necessariamente um cliente de um fornecedor pré-estabelecido pela regulação. No setor de energia elétrica e gás natural, grande parte dos usuários são consumidores cativos. Nós todos somos consumidores cativos, né? Porque, né, você liga lá, o gás está lá. Aqui no Distrito Federal, não sei qual é a companhia de gás, mas enfim, tem uma, e a CAEB, né, de energia elétrica. Agora, acima de um determinado consumo, aqui você tem essa mudança para o consumidor livre. O Instituto Consumidor Livre pode ser de grande utilidade para o desenvolvimento de setores regulados de infraestrutura. A livre concorrência propicia, em regra, preços menores e melhorias na qualidade dos serviços prestados, né? O que é óbvio que eu tenho até comentado. Características regulatórias que favorecem a presença de consumidores livres. Isso é interessante. Que tipo de modelo regulatório vai estimular
a presença de consumidores livres, já que isso é desejado, né, que haja consumidores livres. Mesmo em setores caracterizados como monopólio natural, gás natural e energia elétrica, que você tem uma única infraestrutura, é possível introduzir competitividade de forma exitosa desde que presente mecanismos regulatórios mínimos à viabilidade de sua existência. Aí ele dá os seguintes exemplos: desverticalização, unbundling, como eu venho dizendo, que é a fragmentação de um serviço estruturado em rede. Você divide para conquistar, né? São várias etapas, geração, comercialização, distribuição, transporte, e cada etapa, ao fazer essa compartimentação, você consegue, digamos assim, abrir para o consumidor maiores possibilidades. Não que sempre será possível ser consumidor livre, mas isso já amplia essa possibilidade de competição. Livre acesso à rede, né, o Open Access, ou seja, quando você tem uma infraestrutura única em rede, é preciso que, para que haja competição, que aquela infraestrutura possa ser utilizada por outros competidores e não apenas pelo proprietário da infraestrutura. E aí a regulação, ela vai ter que se preocupar com a separação da figura do proprietário e gestor da infraestrutura da figura daquele que vai prestar um serviço usando a infraestrutura. Então é preciso ter essa divisão muito clara e assegurar àquele competidor que vai fazer uso da infraestrutura o direito de acesso, de livre acesso à rede. A regulação não deve discriminar o acesso, né? Condições não discriminatórias de acesso, e já deu muita discussão na TV fechada, né? Questão de assinatura de televisão, porque muitas vezes você tem um pacote de canais, e aí se você não entra, se aquele pacote não for oferecido, por exemplo, como é que você vai ter uma TV por assinatura que não tem, sei lá, Rede Globo? Quem é que vai? Eu vou assinar, né? Não vai ter? Como é que não vai ter? Tem que ter. Então, se você dificulta o acesso a determinados produtos que fazem parte, digamos assim, daquela infraestrutura, você está inviabilizando a competição. Você está inviabilizando. Clareza na política regulatória e estabilidade das instituições. Tudo o que nós temos no Brasil, né? Clareza na política regulatória e estabilidade das instituições. Uma vez eu estava num congresso, até na época o Marcos Juliano, saudoso Marcos Juliano, grande amigo, ele não pôde ir ao evento, aí me convidou para substituí-lo, e era um evento de saúde, operadoras de plano de saúde. E aí chegou uma hora das perguntas, né? Eram mais de 1000 pessoas, era muita gente, os diretores dessas operadoras todas, e aí um diretor se vira e começou a falar com um tom revoltado, assim. E o que me chamou a atenção, falou durante os 5 minutos, mas resumindo o discurso dele, isso nunca esqueci a fala dele, quer dizer, o resumo era: eu não quero saber se a regra é boa ou se a regra é ruim. Eu sou empresário no Brasil, é igual barata depois de ataque nuclear, o cara tem que resistir, senão ele... Então, assim, eu não quero, pode botar a pior regra. Eu encaro. Agora, não muda a regra, não. Não coloca a regra que gere dúvidas. Sabe por quê? Porque na hora que a regra gera dúvida, o meu concorrente, que não é tão bacana assim, o cara vai passar. E aí eu vou seguir a regra de um jeito, ele segue de outro. Então, vejam só, mais importante do que a justiça e a racionalidade da regra é a sua clareza e estabilidade. Isso para mim, eu nunca esqueci isso. Então, assim, na dúvida, faz uma regra ruim, mas faz a regra. É igual minha filha fala assim: papai, mas isso é injusto. A regra pode ser injusta. Eu falo: minha filha, você quer que eu perca o emprego? O mundo é injusto, tem que ser injusto. Senão papai não vai ter emprego, senão os advogados não vão ter emprego também não, porque vão pedir a modificação do que é injusto. Então, a injustiça faz parte da vida. O que o ser humano não tolera muito, e é muito pior, em termos até filosóficos, né? O Soren Kierkegaard fala muito sobre isso, é a falta de previsibilidade do futuro. Isso olha, repara o seguinte, agora saiu de moda, mas nos 2 últimos anos, se andava pelos corredores, tudo que era prédio público era assim: palestra sobre a reforma do CPC, o novo CPC, não sei o que do CPC, né? Então, um professor colega lá da Justiça, que é processual, falou: Walter, eu não consigo mais, assim, era Brasil inteiro, conhecendo o Brasil com o novo processo civil. Aí você pega ali, o que o CPC trouxe de novo? Você pega tudo que o CPC, tudo, sem exceção. Pode falar qualquer novidade. Qualquer novidade do CPC tem relação direta com previsibilidade, estabilidade,
das relações jurídicas. Só com isso. Desde negócios processuais, first in, first out, primeiro que entrou, primeiro a sair, incidente, demanda e resolução repetitivas. O que está buscando ali? Acabar com essa história, o meu vizinho ganhou e eu perdi. Eu quero previsibilidade. Não interessa se o resultado é ruim. Tem que ter um único resultado para situações idênticas. E você não pode ter uma estabilidade na regulação e no processo decisório. Então, o que falta no Brasil é isso. Eu semana passada, estava em Camboriú, num evento de previdenciário, até fui chamado porque a minha tese de doutorado é sobre proteção da confiança e, por razões óbvias, né? O período agora, a reforma da Previdência e tal. E aí queriam que alguém falasse sobre... E aí eu, preparando os slides da palestra e tal, eu descobri que a CNI ela tem lá um gráfico, um índice, na verdade, um índice de confiança do empresariado brasileiro no futuro do país. E tem também dos consumidores, tem de todos os setores. E aí eu peguei aquele... que aí já era um gráfico, né? Ano a ano, qual é o percentual e tal. Peguei um gráfico de 2011 a 2019 e peguei o gráfico do nosso PIB brasileiro. Se você colocar um ao lado do outro e colocar um por cima do outro, você não vê diferença. Ou seja, nos períodos em que o PIB afundou, o índice de credibilidade do Estado brasileiro afundou. E aí você já não sabe se afundou o índice por conta do afundamento do PIB, ou se o PIB afundou pelo afundamento do índice de credibilidade e da falta de esperança na manutenção das regras. Os países que possuem os maiores PIBs no mundo, isso é uma pesquisa do Frankfurter Allgemeine, são os países com os maiores índices de confiança. Então não dá para falar de regulação, falar de consumidor livre, falar de competição, sem falar da importância da clareza e estabilidade das regras do jogo. E, obviamente, isso passa pela estabilidade institucional. E passa também, não está aqui direto, mas expresso, passa também pelos órgãos de controle. Não adianta você ter uma regra boa, estável, previsível, aí vem Tribunal de Contas, Controle Interno, Judiciário, Ministério Público, que começa a misturar aquilo aí, mexer naquilo, e aí não dá. Não dá. E até uma coisa que o Carlos Ari fala, eu tive com ele há pouco, eu falei assim, Walter, aquele prédio lá de São Paulo, quando aquele prédio de São Paulo caiu, lembra que caiu um prédio? Aí ele falou assim, você vê, é a prefeitura, é corpo de bombeiros, é defesa civil, é Ministério Público, todo mundo controlando. Mas na hora que cai, cadê? Um monte de regra, algumas até exageradas, né, assim, absurdas, e no fundo você tem uma superposição de órgãos de controle que não estão preocupados com o resultado, não estão preocupados com o resultado. E isso é importante quando você está falando de regulação para favorecer a presença de consumidores livres. Quando ele fala de desverticalização, está lá, primeira característica para você ter essa regulação com o consumidor livre, ser a desverticalização, a fim de diferenciar os monopólios naturais dos segmentos potencialmente competitivos, serviços prestados por meio de rede, deixando que estes últimos seguem por 4 princípios. Quais são os princípios a serem observados na desverticalização? Liberdade de entrada, garantia de livre acesso às redes de infraestrutura, liberdade de contratação e formação competitiva de preços e liberdade de investimento, ou seja, plena liberdade ao agente econômico para desenhar o seu projeto ou negócio. Então não adianta você fazer uma desverticalização e entregar o osso para um determinado grupo empresarial. Você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter digamos assim, uma rede, ainda que fragmentada, em que todos possam sair ganhando. E isso é um problema que hoje em dia o serviço postal está enfrentando, porque ninguém mais manda carta. Quem é que manda carta, né? E o que é serviço postal? Não é encomenda expressa, não é entrega de encomenda expressa. De fazer a universalização do serviço, a ECT manda lá o caminhão lá para o fim do mundo, tem prejuízo, mas bota o SEDEX dentro. Só que não sei se vocês sabem, essas companhias que concorrem com o SEDEX, Sistema dos Correios, muitas vezes usam o próprio caminhão dos Correios para fazer a entrega. Olha que situação esdrúxula, né? Mas faz parte, sai mais barato. Para que eu vou colocar um caminhão indo para o fim do mundo se a ECT faz isso?
E ela está concorrendo, aí não é serviço postal, há uma concorrência nesse segmento, né, de entrega de encomenda expressa. Livre acesso à rede, além da desverticalização, a instauração de um ambiente verdadeiramente concorrencial nos segmentos verticalmente relacionados, exige que todos os fornecedores possam aceder livremente ao suporte físico ou tecnológico da rede. Para que possa haver consumidores livres de gás, é necessário que os vendedores, as comercializadoras, possam entregar o gás por meio de dutos de transporte e distribuição já existentes, né? Porque isso só tem uma tubulação. E não é lógico, racional, criar uma segunda e paralela tubulação. Então você tem que permitir o quê? O livre acesso. É possível que haja regimes assimétricos. Aliás, isso é interessante. Quando você tem uma infraestrutura de rede, o proprietário ele tem que receber algo a mais pelo investimento feito na rede. E isso a gente vê aí na exploração de petróleo com a Petrobras. E aí não é só a rede, a pesquisa foi ela que fez, né? Que muita gente critica, por que a Petrobras tem o direito de preferência nos leilões? Porque ela que descobriu esse negócio. Já é discutível se ela não teria, digamos assim, automaticamente o direito, né, de explorar o poço, tem que participar da licitação, mas dizer que ela não tem o direito de preferência, ela pode não exercer, porque se não tiver, né, recursos para fazer o investimento, tudo bem. Mas ela tem que ter alguma vantagem, porque senão você vai ter o que os autores chamam de o free rider. O free rider não dá nem para traduzir, como é que é? O caroneiro, né? O cara pega carona no investimento que foi feito pelo outro. Então, isso preciso existir. Um tratamento diferenciado que favoreça lá o proprietário da rede, mas de uma forma equilibrada, que não inviabilize a competição. E o que nós estamos vivenciando hoje são regimes assimétricos em razão das tecnologias novas que surgem também. Então, você tem uma competição que bypassa aquela infraestrutura. Condições não discriminatórias de acesso. O que se disse sobre condições não discriminatórias de acesso? Para que haja estabelecimento de mercados a partir de uma infraestrutura essencial, a tal da famosa Essential Facilities, né, a teoria das Essential Facilities, a doutrina antitrust aponta que o acesso precisa ser amplo em condições equitativas e a preço não discriminatório, sob pena de caracterização de abuso de posição dominante. E aí ele fala, o Aragão fala sobre essa doutrina, aliás, o fã, né, acho que deve ter comentado com vocês também, da Essential Facilities, e o que eu acho interessante aqui é destacar quais são os elementos que caracterizam essa doutrina, a doutrina das Essential Facilities. Controle de uma infraestrutura essencial por parte monopolista, ou seja, para você aplicar essa teoria, que garante o acesso à infraestrutura essencial, para a prestação de um serviço, é preciso que haja uma pessoa controlando a infraestrutura essencial, é preciso que estejamos diante de uma impossibilidade dos concorrentes duplicarem a infraestrutura, não dá para colocar duas torres de transmissão uma ao lado da outra para saber qual que vai ser mais eficiente, ou então tubulação de gás, enfim. Negativa do uso da infraestrutura pelo proprietário. O proprietário diz assim, aqui não dá, não pode, você é meu inimigo, você é meu concorrente, então não vou deixar. Então você tem que ter esse contexto para poder usar a teoria das Essential Facilities, obrigando o livre acesso. E a viabilidade do compartilhamento. O que não tem remédio, remediado está. Se não der para compartilhar, paciência, não será possível ter consumidor livre nesse caso, ou ter uma situação de competição em uma infraestrutura que não comporta compartilhamento. Mas isso é raro. Isso é raro, né? Porque onde entra o gás da companhia A, entra o gás da companhia B. Né? E não estou falando só de gás. Você pode usar, por exemplo, a tubulação do gasoduto para passagem de fibra ótica, mais de uma. Então, aquela infraestrutura tem outras finalidades além da passagem da commodity no seu interior. Clareza na política regulatória e estabilidade das instituições. O fomento aos consumidores livres passa por garantias relacionadas à própria sinalização da expansão da oferta ao longo do tempo e sua alocação à livre comercialização, de modo que os consumidores livres possam ter uma legítima expectativa de que não haverá excessiva escassez de oferta no momento em que necessitarem do insumo, o que implicaria prejuízos elevados. Ou seja, é bom fazer a competição, mas desde que a competição não inviabilize a entrega do produto, não inviabilize a prestação do serviço. Assim, faz importante garantir a financiabilidade de empreendimentos vocacionados aos mercados livres e a estabilidade política e institucional, de modo que os agentes de mercado
possam confiar na viabilidade da comercialização livre a longo prazo. A regulação deve buscar o equilíbrio entre o interesse do titular da infraestrutura e os demais agentes econômicos. Isso não é tarefa fácil e nós estamos vivenciando isso, né? Desde o final dos anos 2000 até agora, essa mudança, essa transformação de um monopólio natural na maioria dos setores para um mercado competitivo. E muitas vezes há rupturas, há traumas nessa passagem, especialmente quando você faz a desverticalização, criando um novo marco regulatório. Isso tem gerado problemas, disputas, né? Lobbies para todos os lados. Ninguém quer ficar com o osso, todo mundo quer, né, o filé daquela atividade que antes era de monopólio natural. Tá certo? Vamos então fazer uma paradinha, a gente tomar um café, uma água, e depois a gente continua. Só para lembrar, o próximo artigo é sobre a universalização dos serviços regulados.